Capítulo 4. Jerry Kwan e os beijinhos na boca. Para Irene, Matheus e Jack Chan. O Matheus gostava muito de vir à nossa casa, fim da tarde, porque a Irene muitas vezes estava lá à espera dele. Ouvi muitas vezes outras pessoas dizerem que a minha mãe era boa pessoa, e a Irene também dizia: "A tua mãe é um amor." Isso porque a minha mãe deixava a Irene ficar na sala do meio com as portas fechadas a dar beijinhos na boca do Matheus. Eu não conseguia entender aquilo muito bem, mas parece que o pai da Irene não gostava que ela desse beijinhos na boca do Matheus. Ouvi dizer que o pai dela não gostava de negro. Eu até via muitos negros lá na casa dele a beberem e a comerem com ele e todos a rirem juntos. Não sei, se calhar um rapaz negro a dar beijinhos na boca da Irene já era uma coisa diferente. Quando o Matheus chegou, eu já tinha vestido as bermudas azuis e uma camisa branca entalada. O cinto também. A minha mãe tinha me obrigado a tomar banho, cortar as unhas e esfregar bem os pés. Ela era muito simpática. Não me obrigava a pentear o cabelo e tinha se esquecido das orelhas. O Matheus entrou, mexeu-me no cabelo como eu não gostava que fizessem e depois cumprimentou o meu pai. "Queres ir ali para a sala do meio, Matheus?" Todo mundo riu. Ele ficou bem atrapalhado. A Irene demorou para chegar, mas depois apareceu. Ela estava bem bonita, com um vestido branco daqueles que o vento gosta de levantar nos filmes. Saímos os três, a pé. Ainda não estava muito escuro, subimos pela Zona Verde, demos encontro com a maternidade onde eu nasci, depois o Hospital Militar e o Largo 1º de Maio. "Sabes que eu costumo vir aqui nos comícios, Irene?" Ela disse que sim, só para me despachar. Ia toda contente de mãos dadas com o Matheus, davam beijinhos na boca e riam toda hora. Eu ainda não sabia qual era a surpresa. Atravessamos um pequeno descampado e vi uma espécie de casa bem grande, toda pintada de uma cor tipo pantera cor-de-rosa. Na entrada havia bué de gente a imitar assim uns pontapés de karatê e na parede um pôster bem grande de um chinês bem pequenino a bater em bué de maldies. Li devagar a soletrar numa dificuldade de palavras compridas. A grande desfora. A Irene riu, mas o Matheus não, e falou com calma. "É desforra, tem 2 R's. "Então, já sabes ler?" perguntou, enquanto comprava os bilhetes da primeira vez que eles dois, de mãos dadas, me levaram a um cinema verdadeiro. Chamava-se Cine Atlântico, e era a maior sala com a maior quantidade de cadeiras e uma tanta gente a fazer barulho que nunca mais o filme começava. Eu olhava aquele mundo todo novo, o cinema sem paredes de lado, as árvores e as andorinhas, umas poucas nuvens no céu bem escuro de quase noite, e a tela toda branca se acendeu de luz brilhante antes mesmo de as luzes se apagarem e aquela toda gente fazer um silêncio de espera e logo depois assobiar forte para a fuga geral dos passarinhos quando todos começaram a gritar: "Jerry Kwan! Jerry Kwan!" Bateram palmas e eu também. Olhei para o lado e a Irene tinha a cabeça dela no ombro do Matheus. Os dois olhavam um ecrã de 1000 cores, com as letras numa língua suspeita, tipo os desenhos da minha irmã caçula, e embaixo a tradução: A Grande Desforra. O Matheus, no meio dos assobios e gritarias, olhou para mim. Eu gritei também: A Grande Desforra, com 2 R's bem carregados. Agora disse bem, né? E ele fez que sim com a cabeça. O filme começou e era bem bom. Afinal, Jerry Kwan era o nome do artista e ele batia male. Ninguém lhe aguentava. O nome do bandido, careca, era Kissy. E quando soltaram o tio do Jerry, depois da corrida de patins, o Kissy levou só bué de pontapés na cabeça até desmaiar. Vi o filme quase todo sem olhar para os lados. Nunca tinha visto um ecrã assim tão grande e o som também era bem cuiante. Uma única coisa foi que quando deram aquelas letras no fim, senti que tinha sido bem ferrado pelos mosquitos. Voltamos para casa. Fui o caminho todo a imitar os golpes e pontapés do Jerry Kwan na última luta que ele até deu um beijinho na careca do Kissy antes de ele cair já tipo bêbado sem forças.
O Mateus só ria. Entrei em casa, fui contar o filme às minhas irmãs e aumentei já lá o que era meu. O Mateus foi com a Irene para a sala do meio. A minha mãe mandou-me ir lá levar 2 copos de sumo Tang. Quando entrei, eles estavam a dar aqueles beijinhos na boca bem demorados. O telefone tocou. Saí a correr, fui atender. A minha mãe ralhou-me bué depois desse telefonema. Mas não foi mesmo de propósito. É que nós, as crianças, gostamos de responder só assim, sem pensar muito no que afinal vamos dizer. O pai da Irene perguntou onde eu tinha ido. Eu disse a verdade. Se tinha gostado. Eu disse que era muito bonito e que muitas pessoas já tinham lido sobre aquilo em algum jornal porque falavam das cenas antes de elas acontecerem. Ele também perguntou se eu tinha ido com os meus pais. Eu disse que não. Então o pai da Irene perguntou com quem eu tinha ido ao Cine Atlântico. E eu disse. Ai, ai, gente, eu vou lendo e vou rindo, né? Porque eu vou imaginando. Ou seja, a criança dedurou os dois, né? Dedurou o Mateus e a Irene. Dedurou, caguetou, enfim, denunciou, como quiserem. E acho engraçado também pronto, a escrita da memória, né? Do som das palavras que no caso do nome, né, do Jack Chan, né, então o Jerry Kwan, enfim, e essa memória também, claro, né, a gente vai vendo pela perspectiva da criança, alguns conflitos, né, conflitos de classe, conflitos raciais, né, enfim, um casal, entre aspas, proibido, porque esse Mateus, então, seria um rapaz negro, e a Irene não estava autorizada pelo pai a namorar, né, dar beijinhos num rapaz negro. Acho que em termos de vocabulário não tem nada assim que eu quisesse destacar. Tinha uma palavra, deixa eu ver, eu acho, mas é uma coisa eu gostava de conseguir ir grifando enquanto eu leio, mas isso é uma habilidade que eu ainda não desenvolvi, não. Mas enfim, bem, eu acho que deu para compreender bem a leitura, espero que sim. Mas se vocês tiverem qualquer questão, deixem nos comentários, enfim, também sejam ativos, né, estudantes ativos e pesquisem também aquilo que vocês ficarem com dúvidas ou curiosos, enfim. Mas eu tô aqui dando uma passada de olhos, como se diz, né, olhando rapidamente e acho que não tem assim nenhuma grande palavra diferente, digamos assim, para explicar. Né? Sumo é suco, né? No Brasil a gente fala suco, no português de Portugal eles falam sumo. Eles também usam a palavra suco, mas é para, não sei, é uma coisa específica, sei lá. Eles falam sumo. E eu acho que é isso, gente. Até o próximo capítulo, tá bom? Beijinhos.